Entre a casa e a escola, um trajeto inclusivo, acessível, livre, seguro, lúdico e, por que não dizer, sem fim. Mas foi por meio disso tudo que Jundiaí chegou ao patamar de cidade das crianças. Porque, se não elas, quem poderia escolher a escola, a rua e o bairro que pretendem para o futuro? Neste episódio do Mães de Jundiaí, nós vamos falar exatamente sobre a cidade das crianças. E estamos recebendo aqui a Adriana, vou tentar falar seu sobrenome direitinho, se eu não falar, você me corrige. Uemura Muri. Uemori. Ai, falei errado, mas ela já me corrigiu. E o Marcelo Peroni, velho conhecido de todo mundo, que é o gestor de cultura. A Adriana, ela é promotora do Comitê das Crianças. E a dona de tudo isso, né? A Lívia Haddad, vamos lá. Por que você escolheu, né? Porque é ela que define os temas, né? De cada episódio. Por que você escolheu trazer esse tema para cá? Nossa, eu acredito que são vários os motivos, mas assim, eu acho que temos que levar para mais mães o conhecimento do comitê, de tudo que eles resolvem aqui, o Comitê das Crianças, né? Tudo que eles resolvem aqui na nossa cidade. E assim, eu acredito que quanto mais mães a gente conseguir fazer entender da importância, porque a política está em todos nós o tempo todo e desde que a gente nasce, né? Eu falo muito que ser mãe é um ato político, Sim. Totalmente político. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa colocar no entendimento dos pais, para que eles também coloquem o entendimento na cabeça das crianças, para a gente poder criar um mundo melhor, né? Para as pessoas, inclusive do jeito que você falou aí no começo. A participação das crianças, Adriana, tem surpreendido, né? A gente está falando aqui de política, e a política nada mais é do que a participação. Agora, vocês imaginavam que as crianças fossem se envolver dessa maneira? Então, as crianças têm essa necessidade de participar e quanto mais espaço a gente abre para elas, maior vai sendo essa participação. Então, o Comitê das Crianças é esse lugar em que a gente vai criando metodologias, formas de fazer essa escuta sensível mesmo às crianças, né? A gente tem vários meninos e meninas de todas as regiões de Jundiaí, querendo realmente interagir com as outras, querendo conhecer mais a cidade, poder falar sobre ela, né? Marcelo, eu abri aqui esse episódio falando dessa questão do casa e escola, porque, na verdade, tudo começou por aí, né? Lá na Ponte São João, na EMEB do Luiz Bárbaro. Porque, na verdade, todo esse olhar da cidade, das crianças, ele começa a partir de um projeto, que ainda era um projeto à época, lá em 2017, de pensar como tornar esse trajeto que é feito pelas crianças diariamente um trajeto melhor. E a partir daí isso começa lá na Unidade de Gestão de Planejamento e Meio Ambiente, com a Silvia Angelim e equipe. E eles fazem um primeiro contato com o Instituto Alana, que é um instituto muito importante quando a gente fala de política pública para a criança, porque, como você bem disse, política pública não é só a prefeitura que faz. Política pública todo mundo faz, né? São as entidades, são as associações, são os adultos, são as crianças. Então, isso começa dessa maneira, pensando como é que eu melhoro o trajeto, como que eu faço que esse trajeto seja atrativo. E para surpresa, não sei se de todos, mas de muitos adultos, quando você começou a ouvir as crianças, você começou a perceber, né, o quanto elas têm opiniões muito contundentes sobre o lugar onde elas vivem, e como elas têm uma capacidade de observação que muitas vezes nós adultos não percebemos. Então eu acho que quando você abre falando da importância desse ser político, de nos entendermos como seres políticos, eu acho que tem algo muito importante que eu tenho chamado a atenção dos adultos, que é para o fato de nós ouvirmos as crianças. E daí não é ouvir só para fazer política pública. Em casa, quanto a gente ouve as crianças? As mães de Jundiaí que estão nos ouvindo, quanto elas estão ouvindo seus filhos? Eles têm coisas para nos dizer todos os dias. E a gente tem muito a aprender com eles. Porque nós, adultos, eu acho que a gente vai se contaminando por esse
ambiente que a gente vive. De trabalho, de estresse, de não ter tempo de ouvir, de não ter tempo de almoçar, como você disse, de não ter tempo para muitas coisas, e a gente cria quase um rolo compressor. E esse rolo compressor, quando nós somos pais, e eu sou e posso dizer, tem lugar de fala como pai, a gente muitas vezes está com esse rolo compressor ligado quando a gente está com os nossos filhos também. E a gente deixa de ouvi-los. Então, a Cidade das Crianças não é só uma política pública para a prefeitura, para chamar nossa atenção enquanto agente político, de dizer, olha, precisa melhorar isso, precisa fazer aquilo. Eu entendo que é um pedido para que nós adultos, sejamos pais, cuidadores, mães, avós, tios, tias, que a gente pare e dê o tempo necessário para ouvir as crianças. Dentro do Mães, você acredita que elas tomaram posse dessa cidade, desse novo formato? Olha, claramente a conversa ali dentro gira muito em torno disso. Eu, particularmente, vou ter que abrir aqui para falar que eu conheci o comitê por conta da Bárbara, que é uma menina de 11 anos que faz parte do comitê, quando o Marcelo chegou aqui, a primeira coisa que eu perguntei é se vai ter o comitê jovem, que é uma das coisas que ela pede muito, porque ela quer continuar. E por causa do B, eu queria muito que você mandasse um beijo pro Bernardo, porque ele vai ouvir. Ai, com certeza. O Bernardo é um querido que já vai se envolvendo desde cedo mesmo, não tem idade ainda. Ele já vai tentando se aproximar do comitê, querendo sempre ser escutado, né? Um beijo, B. E eu acho que isso é incrível, porque o Bernardo, ele tem 8 anos, eu acredito, 8 agora. anos. Ele não tá na idade de participar do comitê ainda, de fazer parte. E ele tem uma visão que você fala, um menino de 8 anos, a minha filha de 9, crianças de 6, 7, eles têm o que dizer, né? E a gente precisa escutar. Dentro de casa, na rua. Quantas vezes eu acredito que a gente não passa pela rua e vê uma pessoa em situação de rua, alguém assim, e a criança não pergunta por quê? O quê? Como? Então, assim, são coisas que a gente precisa conversar e ouvir. O que elas estão enxergando também da cidade. E eu particularmente acho que a gente passou por um momento, e eu quero acreditar que a gente já passou por esse momento, que a gente dizia assim para as crianças, não, isso daí não é coisa para criança, você não precisa saber disso. Não, eu tenho certeza, na verdade, que criança precisa saber de tudo, desde sempre. E que a gente tem condições, ou se a gente não tem, a gente deveria buscar criar condições de poder dialogar com as crianças sobre tudo. Todos os assuntos a interessam porque ela vive no mesmo mundo que a gente. O mundo dela não é diferente, o mundo dela não é aquele mundo fantasioso que a gente pensa. A criança tem muita capacidade de dividir e de separar o momento que ela está na fantasia e o momento que ela está na vida real. O melhor dela é que ela se deixa ela se permite ter fantasia no dia a dia. E nós, adultos, não nos permitimos. A criança se permite sonhar com coisas, viajar com ideias, viajar com uma bolinha de sabão no meio do seu dia a dia. A gente, infelizmente, eu diria, vai perdendo essa capacidade. Então, e fora que ouvir as crianças e dar espaço para elas, aí eu vou na linha daquilo que o Francesco Tonucci, que é o nosso farol, nos diz que a gente tem obrigação de ouvir as crianças. Porque isso está no direito, na Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se está lá, e os adultos ditos poderosos da época, lá na década de 80, e os países assinaram esse tratado dizendo nós temos como obrigação dar espaço, ouvir e proteger as crianças, por que a gente não está fazendo isso? Exatamente. E qual a mudança no mundo de vocês, como adultos, ao começarem a ouvir essas crianças? Porque eu acho que deve ter mudado muito. Com certeza. Muitas vezes, os adultos, eles diminuem a importância daquilo que as crianças falam, como o Marcelo falou, né, colocou, achando que é coisa de criança, como se coisa de criança fosse algo menor. E pelo contrário, as crianças ainda estão numa fase que elas olham o mundo de uma maneira tão sensível que eles enxergam o essencial.
E eles colocam assim pra gente coisas que realmente passam despercebidos no nosso dia a dia. Por causa da correria, do estresse e tudo mais, né? As crianças falam, precisamos ter tempo para brincar, a gente quer interagir. Quando mesmo são pensadas as questões para todas as crianças, eles falam, mas todo mundo tem que ter direito. Não precisa ter que pagar por isso. Então, as crianças vão nos mostrando essa importância desses valores, né? A generosidade, a questão da amizade, o quanto, às vezes, eles olham para uma pedrinha, para um graveto e criam mundos e mundos dentro de imaginação, mas que a gente, olhando para o nosso dia a dia, a gente vê o quanto faz falta, né? Quem vive dentro de escritórios, trabalhando em indústrias, no comércio, o quanto a gente sente falta, né? De ir para um parque, olhar o sol, ter um momento um pouco mais calma, né? E as crianças não chamam atenção para isso, De não jeito é? nenhum. Quando se fala em Jundiaí ganha esse título de mãe de cidade das crianças, dá a entender que as políticas públicas ou os olhares estão voltados apenas para as crianças. E, na verdade, não é o contrário, né? Porque quando a gente está falando de crianças, a gente está olhando o futuro. Então, a gente até poderia substituir e dizer que Jundiaí é a cidade do futuro. Eu acho interessante o que você está falando, porque eu tenho feito umas falas no sentido de que é do presente Olha. e não do futuro. Porque a gente sempre, isso ia ser a resposta que eu ia dar para o que ela perguntou. O que eu aprendi com as crianças? Que a gente não tem que esperar o futuro, que a gente tem que fazer o presente. Porque criança só é criança agora. Daqui 5 anos ela não é mais criança. Ela é adolescente e depois ela é adulto. Se a gente quer fazer algo pelas crianças, é agora, enquanto ela é criança. Mas é lógico que faz todo sentido isso que você está falando, né, Márcia? E o que eu estou dizendo aqui é só para a gente pensar nesse sentido mais literal e não, né? Lógico que é o futuro, porque se eu investir nessa criança hoje, der espaço para ela pensar, der oportunidades para ela se posicionar, para ela falar, e der liberdade para ela pensar na sociedade que a gente vive, é lógico que a sociedade do futuro, que não é gerida pelas crianças, mas pelos adultos, vai ser gerida por adultos melhores. Exato. Então é sim a cidade do futuro. Mas é que sempre tem me chamado a atenção o fato de que é agora que a gente tem que criar oportunidade. Isso não é para criança, é para nós. Se eu pensar na oportunidade daqui a 4... Não, eu estou construindo algo para daqui a 4 anos. Eu devo sim planejar e construir algo para daqui a 4 anos. Só que eu tenho que viver o agora. Porque eu não sei se daqui a 4 anos eu terei condições de viver aquilo que eu planejei ou pensei. É lógico que a gente tem que planejar aquilo que está lá na frente. E eu acho que quando a gente pensa numa política pública, quando o município de Jundiaí se propõe a pensar numa política pública para a criança, como prioridade absoluta hoje... ele está pensando, sim, no futuro desta cidade, né? Não no futuro dessas pessoas, porque a gente tem que fazer a cidade das pessoas hoje e sempre. Mas essa cidade, para ela ser melhor lá no futuro, eu preciso desse investimento na criança hoje, porque o investimento na criança hoje, e esse eu acho que é a grande virada de chave é entender assim, uma cidade que é mais acessível para uma criança pequena, ela automaticamente é mais acessível para uma mãe que está carregando um bebê no colo. Ou para uma avó que está empurrando um carrinho enquanto aquela mãe está trabalhando. Ou para qualquer cuidador que está acompanhando aquele bebê, que está acompanhando aquela criança. Se a cidade for pensada para ser melhor para aquela criança... Todo mundo que convive com aquela criança, e quando a gente pensa em criança, ela nunca está sozinha, a cidade está sendo melhor para todo mundo. Então, quando eu mudo o meu ponto de vista e olho para uma criança e penso como eu vou tornar esse ambiente mais adequado para aquela criança, esse ambiente fica mais seguro para todos nós, fica mais adequado para todos nós. Então, pensar nessa política pública para a criança... é uma decisão fundamental. E acho que tem uma outra postura fundamental que o próprio prefeito, Luiz Fernando, tem sempre repetido nas suas falas, que é assim, se eu quero mudar uma realidade, uma desigualdade que nos aflige enquanto sociedade brasileira, eu tenho que começar na primeira infância.
Eu tenho que começar a mudança dessa realidade. Eu só vou conseguir, e isso está comprovado cientificamente por inúmeros estudos. Eu só vou conseguir mudar uma realidade futura de quebra de desigualdades sociais, desses ciclos de pobreza, quando eu investir de maneira integral numa criança. Porque aí também tem um ponto fundamental. Não é investir na educação, é também na educação, mas é na saúde, é na cultura. E daí, né, eu não poderia deixar de defender a cultura, porque nós entendemos a cultura como algo fundamental para a formação humana. Todos nós, querendo, entendendo ou não, temos influências culturais. Se a gente não oferecer estímulos nesta área para uma criança, só a educação, e a educação é gigantesca e ela é fundamental, a saúde não serão suficientes. Uma mudança de uma sociedade, e não sou eu que estou dizendo isso, se a gente der um Google vai ver um monte de pessoas muito mais importantes do que eu dizendo de que uma sociedade vai ser melhor quanto mais nós investirmos na cultura. Mas não é só na cultura, é no esporte, é nesse desenvolvimento integral. Porque para você quebrar um ciclo de pobreza e tirar uma criança de uma situação lá do futuro, para ela não repetir aquilo que os pais, que os cuidadores, que os avós dela viveram, a gente precisa estimular em diferentes frentes. Com a educação, com um outro idioma, com o esporte, com a cultura. Porque isso é capaz de mudar uma sociedade lá na frente. Tudo junto e integrado. Você quer perguntar? Não, pode mandar bala. Eu queria até fazer uma pergunta direcionada mesmo às mães. Vamos partir do princípio, vamos brincar aqui, né? Já que a gente está falando das crianças também, né? Eu adoro de vez em quando incorporar uma. Vamos partir do princípio que essas mães não conheçam nem toda a estrutura que hoje existe e que faz de Jundiaí ser uma cidade das crianças, nem o comitê. Como é que vocês apresentariam para a comunidade? Acho que a primeira questão mesmo sobre a cidade das crianças é entender que por elas a gente já cria uma referência diferente para pensar na cidade, né? É uma cidade que realmente acolhe uma criança e entende esse potencial todo que a infância tem, ela vai acolher melhor os adultos também. Ela vai estar mais preparada no seu urbanismo, vai estar mais acolhida com espaços que vai ter lugares brincantes, lugares também em que as pessoas possam conviver. Eu acho que essa é uma palavra que não pode faltar numa cidade das crianças. Uma cidade das crianças, ela é a cidade da convivência, em que as pessoas podem ocupar as ruas, ocupar os espaços públicos, elas podem criar grupos, inclusive grupos de mães, que elas podem fazer trocas de experiências, conversas. Eu penso que o Marcelo também acredita nisso, né, Marcelo? A importância Sim. dessa convivência. Porque quando eu falo de uma mudança de comportamento e que isso é cultura, essa mudança de comportamento implica nas trocas sociais, nos ambientes de troca. E você cresce com o compartilhamento de experiências. Nós, adultos, eu, Adriana, o Carlos, que também é um dos promotores do comitê, nós o tempo todo trocamos com essas crianças e dialogamos com elas sem nos colocar numa situação de adultos que têm a sabedoria ou a informação, mas nos colocando como iguais. Vamos falar sobre a cidade. Então, quando a gente pensa numa cidade para as crianças, a gente pensa em tudo isso. A Adriana falou, por exemplo, muito de urbanismo. Uma cidade das crianças passa muito por soluções urbanas que não são deixar tudo colorido. Ao contrário do que muita gente possa pensar. Não, pelo contrário. Às vezes pode ser deixar tudo da mesma cor. Mas é o modo como a gente olha para essa cidade. Essa cidade nos acolhe. Ela cria ambientes para convivência. A criança não quer ficar isolada, fechada dentro da sua casa, com o muro e a concertina e o portão trancado. Isso não interessa para uma criança. Isso pode interessar para nós adultos que nos sentimos amedrontados com a cidade que a gente vive. Agora, quanto mais nós nos fechamos, mais violenta a cidade fica.
Quanto mais nós nos isolamos, menos convívios a gente tem, menos a gente ocupa a cidade e mais pessoas com intenções que não são das melhores passam a ocupar o espaço que está vazio. Então, uma cidade das crianças é uma cidade que olha para isso. Uma praça vazia tem um uso de alguns indivíduos. Uma praça repleta de mães, de crianças, de idosos, com certeza terá outro uso. Nessa praça, onde as pessoas estiverem convivendo, a gente garante que nós teremos menos problemas de todos eles relacionados à segurança pública. Porque nós temos pessoas. A cidade não se faz sem as pessoas. Os ambientes urbanos, eles morrem quando as pessoas deixam de habitá-los. A gente está na região central de Jundiaí. Tonucci tem, no livro no livro de Cidade das Crianças, né? Ele diz muito disso. Ele diz, as cidades foram se transformando e foram piorando quando elas foram setorizando. Ele conta, quando eu era criança, numa mesma rua, tinham várias famílias de poderes aquisitivos diversos. Tinha um casarão naquela rua, tinha, ele diz, a casa que eu vivia que era mais simples, tinha a venda de um senhor, tinha um outro tipo de comércio, e todos nós, de classes sociais diferentes, de experiências diferentes, vivíamos na mesma rua. Aí a cidade resolveu se especializar. Então tem a rua que só tem o comércio. Quando o comércio fecha, a rua morre. Fica vazia. Tem a rua que só tem casa bonita, fechada, com altos muros, com portões, e lá só convivem crianças com a mesma realidade social. E tem a periferia, onde vivem aqueles que têm menos recursos. Onde acontece a troca? A troca não acontece. Quando a troca não acontece, a gente deixa de conseguir viver aquilo que a humanidade tem de melhor, né? Que é essa experiência compartilhada. Eu vivo uma realidade que é diferente da de vocês, e eu me apresento para vocês, e a gente brinca juntos, e a gente troca ideia junto, e enquanto os nossos filhos estão brincando na rua, eu converso com vocês, e eu trago das experiências que eu tive no dia, e vocês a de vocês. Isso nos faz crescer. Mas, infelizmente, as cidades foram mudando, e as cidades vão deixando de ser interessantes. O que nós buscamos enquanto cidade, enquanto Jundiaí Cidade das Crianças, é uma mudança de comportamento para que a gente vislumbre uma cidade ideal. Legal. É mais ou menos a filosofia do Mães de Jundiaí. São trocas, né? É. Eu acho que deu muito certo, Mães, por isso. Porque existe essa... Existe essa possibilidade de troca, não só de informação, mas assim, de tudo, de experiência principalmente, porque é necessário. E aí eu queria saber sobre o comitê. Como que surgiu a ideia do Comitê das Crianças e como que ele funciona hoje? Lá no princípio, né, entre a casa e a escola, já era feito esse investimento na escuta às crianças, né? E a partir do momento que Jundiaí passa a fazer parte da rede Cidade das Crianças, um dos critérios fundamentais é uma composição de um comitê das crianças. A gente entende que ter essa representação das crianças das várias regiões da cidade dão essa diversidade. E a gente poder não só ajudá-las a entender essa cidade, mas a gente acaba entendendo muito a cidade pela perspectiva delas. Eu podia até dizer que a gente mais aprende com elas, não é, Marcelo? Com certeza. Do que propriamente elas com a gente. As crianças, a partir do momento que a gente cria um espaço de confiança, que elas sabem que podem falar tudo que pensam, e não tem que reproduzir o que a TV fala, o que o pai e a mãe falam em casa, mas sim aquilo que elas sentem e percebem, elas passam a contribuir de uma maneira assim, muito especial. Tem várias ações que elas vão colocando e que a gente vai conseguindo efetivar na cidade e podendo aprender muito com elas. Então, o Comitê das Crianças é esse grupo que, além de estar contribuindo com a cidade, mostra para a gente que a participação é um laboratório. A gente não nasce sabendo participar. Não é indo assistindo uma aula, uma palestra, que a gente aprende a participar. A gente vai aprender a participar participando, né? Podendo realmente ter as nossas vozes escutadas e validadas.
Então, o comitê é muito isso, né, Marcelo? E porque isso não é só com criança. Aham. Nós adultos, se a gente está num ambiente onde a gente tem liberdade para falar, a gente fala. Se a gente vê que o ambiente não nos dá a possibilidade de fala, Te dá voz. aí a gente vai ficando quietinho no seu cantinho, você fala, quando eu tiver uma oportunidade eu falo. Com a criança não é diferente. Se ela vê, bom, aqui tem espaço para eu me apropriar, eu falar, ok, eu participo. Não, aqui... E é importante que ela perceba isso, mas que ela sinta esse acolhimento. O nosso comitê é formado por 25 crianças hoje, sendo, como a Adriana falou, 4 crianças de cada região administrativa da cidade, o que formam 24, e uma criança deficiente. É uma novidade desse ano, porque, inclusive, as crianças nos cobravam isso. E a própria assessoria da pessoa com deficiência também disse, não seria importante? Agora, tem um detalhe para mim do comitê que é fundamental. Não são crianças escolhidas. Que a nossa tendência enquanto adulto também é assim, eu quero o melhor. Quem sabe avaliar o melhor? Que critério, É né? o melhor sob qual ponto de vista? O Comitê das Crianças tem uma regra. Todo mundo que quer participar, lá no começo do ano letivo, da escola pública ou privada, se inscreve e a gente faz um sorteio. E daí, com a preocupação de ser paritário, de ter o mesmo número de meninos e de meninas. Mas é um sorteio. Não é assim, a criança que tem as melhores notas da escola. Não, porque isso não seria... Que critério é esse? Melhores notas em que matérias? Né? Porque a gente também tem a tendência a achar que tem que ter melhor nota em matemática e língua portuguesa. Nesse caso, eu não estaria escolhido para nada, por exemplo. E eu, então, que me formei em humanas, Pois é, então, estamos nesse mesmo barco, né? estamos no mesmo barco. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês falaram muitas vezes, principalmente o Marcelo, na questão da participação. Nós sabemos que existem marcas, vamos dizer assim, em Jundiaí, que dão esse tom de cidade da criança, como, por exemplo, vou citar uma aqui, que é a Fábrica das Infâncias Japi. Queria que vocês dessem outros exemplos para que essas mães também tomassem posse, usufruísse de tudo isso que já foi construído. E que oxalá venham outras coisas, novidades aí, porque a gente quer mesmo brincar. Isso mesmo, a gente quer uma Jundiaí repleta de espaços convidativos para as famílias, né? Que possam vir com as crianças, com as mães, com os pais, com todos os cuidadores para ocupar realmente esses espaços. A Fábrica das Infâncias Japi fica na Vila Arens. É um espaço bastante centralizado, que tem brincadeiras não estruturadas, é um espaço bastante convidativo. Todo final de semana, sábados e domingos, feriados, tem sempre uma programação cultural. Todas as famílias podem vir assistir um teatro, uma contação de história, participar de uma oficina. Então, a fábrica é repleta disso, de momentos culturais e de convivência. E além dessa parte da cultura instalada mesmo nesse equipamento, a gente tem um parque naturalizado. Vocês já ouviram falar disso? Não. É muito legal. O parque naturalizado, ele foge dos brinquedos convencionais, que só tem um movimento, né? A balança que vai para frente e para trás, a gangorra que é de um lado para o outro, e convida a criança a criar as brincadeiras nesses pedaços de madeira, nesses tocos, tem uma aproximação com a natureza. Então, o parque naturalizado é esse espaço de criação, que a criança vai criando seus desafios, administrando seu próprio movimento, e é mais uma conquista que a gente tem, né? Pertinho, assim, do lado, dentro da fábrica, e as crianças podem conviver tanto com as brincadeiras de criação, quanto também dessa aproximação com a natureza. E tem a área da infância também na E quando fábrica, a gente né? pensa, a área da infância, por exemplo, tem muito a ver com essa escuta da criança e com a realização de um desejo da criança para a cidade. Porque isso é importante, né? O compromisso que a gente tem, enquanto gestão, nesse caso com o comitê, é de que aquilo que as crianças dizem, o prefeito ouvirá e buscará uma forma de tornar aquilo algo concreto, algo possível. Então, por exemplo, a área da infância, que fica no entorno da fábrica Japi, tem muitos elementos daquilo que as crianças nos chamaram a atenção e disseram, precisa ter, por exemplo, quando você estiver andando pela cidade e se deparar com uma brincadeira pintada na calçada ou numa praça, isso foi um pedido das crianças.
Elas disseram, ó, as praças têm que ter brincadeira pintada no chão. Amarelinha, um caminho diferente pra gente pular, mas tem que ser pra ser divertido. Gente, eu vou falar, eu duvido que não passe um adulto ali e não fique, no mínimo, com vontade de pular. Exato. Porque eu já pulei. Pois é, Eu já assim. pulei. Então você veja, a criança nos chama a atenção e fala, vamos fazer isso. Lá no entorno da área da infância, que é uma área, que é uma rua, que a gente chama de rua completa, porque ela tem espaço para um outro tipo, né, de transporte. Então ela tem um modal que é o da bicicleta, além dos veículos. Ela tem a brincadeira, ela tem bancos. Por quê? Quando a gente pensa numa cidade ideal para criança e para gente adulto também, é que depois de uma longa distância caminhando, não é bom sentar para relaxar? Sim, Mas é bom sentar debaixo do sol numa sombra de uma árvore. claro. Então, não. vejam, as crianças chamam a atenção pra gente e essa área do entorno tem essas marcas ligadas aos pedidos das crianças. Por exemplo, tem lixeiras com muito mais proximidade do que em outras áreas. Porque elas andaram por ali fazendo uma expedição e foram anotando. Elas disseram assim, falta lixeira. Se não eu tô com o lixo aqui, como que eu vou ficar segurando tanto tempo o lixo até chegar na próxima? Então, foram instaladas mais lixeiras. O muro está mais lúdico. Essa é uma marca. Outras marcas, por exemplo, acho que tem um fato que é muito importante e fundamental, que vai ser agora em outubro. Porque as crianças disseram para o prefeito, precisa ter um feriado para brincar. Excelente. E aí, a primeira proposta veio assim, não, mas não pode... Ser uma segunda-feira? Não, pode ser um sábado. Não, sábado já é dia Já é livre. feriado. Elas falaram, tem que ser de segunda-feira. Então, na primeira segunda-feira de outubro, em Jundiaí, as escolas não darão aula. É um dia de brincar. Ah, que delícia. Instituído por uma lei que foi aprovada na Câmara, proposta pelo prefeito, a partir da ideia das crianças. Então, Olha. esse ano vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir isso. Vai cair no dia 2 de outubro. A primeira segunda-feira de outubro vai ser o dia de brincar. E o nosso convite não é só para que as crianças nas escolas parem e não tenham aula nesse dia para brincar. Na lei também está dizendo que as crianças do comitê estarão em vários lugares da cidade ouvindo a opinião de outras crianças. Legal. Porque elas pediram para ter isso na lei. E para além disso, tá lá na lei também que a gente vai incentivar que empresas, que comércios parem um pouco o seu momento de trabalho nesse dia e brinquem. E envolvam as crianças que você tem para brincar. A gente já fez uma experiência dessa esse ano na prefeitura, na Semana Mundial do Brincar. E, por exemplo, nós lá da Cultura paramos às 11h30 da manhã, nós adultos, sem crianças, e fomos brincar. E aí? E foi o máximo. Todo mundo rendeu muito mais naquele Claro. dia de trabalho, depois de 20 minutinhos que a Vocês gente brincaram, parou. vocês brincaram de quê? Nós eu brincamos de vou perguntar. peteca, de corre-cutia. Ai, que delícia. Então, são Tá exemplos de bom. ações que vieram da criança. O mundo das crianças, por exemplo. Tem brinquedos, tem elementos lá, porque no primeiro ano do comitê as crianças disseram assim, Jundiaí tem que ter um parque público gratuito com atividades para as crianças. E daí elas foram indo mais. Tem que ter brinquedo aquático. Uhum. Sem água, a gente não quer esse parque. E aí isso foi levado para a equipe de arquitetos que estavam já pensando num projeto de um parque a pedido do prefeito. E aí hoje a gente tem o mundo das crianças que atende vários desses pedidos. Casa na árvore. Elas acham que é fundamental ter uma casa na árvore. E aquela casa na árvore do mundo da criança é Dá pra gente maravilhosa. morar naquela Dá pra casa. morar Quem nunca tranquilamente. sonhou, né, com De ter uma com casa na árvore. uma casa na árvore. Você tem mais alguma coisa? Eu tenho. Então, Eu queria que vocês explicassem para as mães. Você falou que é por forma de sorteio, que entra para o comitê, mas eu acho importante a gente, quando que abrem essas inscrições, como que a mãe pode fazer todo esse processo para a gente. E outra, que eu acho muito importante, aí vocês me corrijam se eu estiver errada. É importante a mãe ouvir do filho se ele topa participar, explicar como funciona. A e escuta ver. começa aí, né? Tá Ó, vendo? É você isso. quer participar? Porque se a mãe for lá colocar Sim. por conta própria, não pode não fazer sentido nenhum pra criança. Não, eu já vou né? aproveitar e fazer um apelo aqui, né? Eu defendo que as crianças façam atividades culturais e de Eu ia esporte. dizer isso. Agora, por favor, ouça o seu É, filho. o que ele quer, né? Não é eu não fui bailarino
e eu queria nossa, ser. Então eu quero que a minha filha ou o meu filho sejam bailarinos. lembrei a mesma coisa. Não é a Exatamente. sua necessidade, mas é a dela. Porque às vezes você teve uma vocação para bailarina e não teve oportunidade. Que pena. Mas o seu filho pode gostar mais de fazer karatê. Ou o seu filho pode querer dançar e você quer que ele faça futebol. Deixa ele escolher, né? É verdade. Porque é o momento que ele tem que experimentar. Quando a gente tem que experimentar, a gente tem que experimentar coisas que possam ser prazerosas. E no caso do comitê, é perfeito isso que você falou. Não é o comitê das mães e dos pais que querem fazer parte. Aliás, eles nem ficam com a gente não deixa. Ótimo. São só as crianças. Então você, meu filho, tem interesse? É assim que funciona. Quer que eu te inscreva? Isso é muito legal. E daí a Adri pode dar as orientações de como isso acontece. E a gente sempre faz, no começo do ano, uma ampla divulgação. Tanto nos sites, pelo Instagram. As escolas também são convidadas Sim. a mandarem por WhatsApp, por e-mail, para todas as famílias. O tanto Mais de Jundiaí escolas. também divulga bastante Isso quando mesmo. é época, então fiquem Novo atentos. dia também, viu? Então, nós temos vários colaboradores, parceiros aí em divulgar as inscrições do comitê. Então, fiquem atentos, sempre no começo do ano, após o início das aulas escolares, a gente já começa a fazer essa divulgação. E por volta entre março, começo de abril, a gente faz o sorteio. É sempre feito presencialmente, mas também transmitido pelas redes sociais. Então, acompanhe aí as nossas crianças. E incentivem, né? Mostra Claro, como é né? Com importante, certeza. elas serão ouvidas, né? Por mais mirabulosa que seja a ideia, sempre tem aquela pontinha de que faz sentido, E eu né? tenho até um depoimento para dar, viu? Vamos Às lá, vezes a gente adoro. acha que as crianças precisam ser somente aquelas mais desinibidas, aquelas que já falam super bem. Pelo contrário, viu? É claro que todas as crianças são muito bem-vindas a participar, a trazer aí as suas afinidades, seus talentos. Mas crianças até mesmo que ainda não têm tudo isso desenvolvido, participando do comitê, elas se sentem parte e elas veem um sentido de se desenvolverem. Nossa, a gente teve crianças, né, tão singelas, crianças às vezes até tímidas, que daí, conforme elas vão entendendo que falar sobre a cidade vai fazendo sentido, elas começaram a falar melhor, querer dar entrevista, Ai, que querer legal. falar com outras crianças, Desenvolveu. a se desenvolver. Olha que bacana. Então, o comitê é esse espaço também, né? Desse Sim. crescimento, dessa Com certeza. participação. Só veio para ajudar, né? É, maravilhoso. Para terminar, porque a gente está com um tempinho, né, já estourando, eu queria saber o seguinte: aonde chegará essa cidade que hoje é das crianças? Olha, acho que não há limites para essa cidade das crianças, céu é o né? limite, É, o então. céu é o limite. É o Adoro, título né? de peça de teatro, de circo-teatro. Na verdade, não tem limite, né? Mas assim, o desejo que a gente tem, é lógico, é de uma cidade que tenha mudado o seu comportamento e que gere oportunidades para todas as crianças. Para as crianças que estão em diferentes pontos da nossa cidade. Então, a gente tem uma área da infância hoje que é no entorno da Fábrica Japi. Nosso desejo é que a gente tenha muitas áreas das crianças. Porque na área das crianças, a velocidade é reduzida. E quando a gente reduz a velocidade, a chance de você ter um acidente fatal é quase zero. Sim. Mas nós adultos, que temos filhos, Insistimos, né? insistimos em altas velocidades. Então, a área da infância significa reduzir velocidade, significa mudança de comportamento. A gente tem um relato impressionante do Francesco Tonucci, de uma cidade lá da Espanha, Pontevedra, que há 10 anos, decidiu que toda a área urbana é 30 km por hora. Porque lá a prioridade é a criança. Há 10 anos eles não têm nenhum acidente fatal na cidade. Eles não perderam nenhuma vida naquela cidade nos últimos 10 anos porque eles tomaram essa decisão. Então, veja, são muitas mudanças que a gente precisa, muitos olhares e muitas decisões que nós adultos também temos que tomar. A gente briga às vezes porque a gente não parou o carro na porta do lugar que a gente quer ir. Mas será que é mais importante o nosso carro estar lá parado na porta ou a gente ter um percurso melhor para nós e para as crianças que estão conosco? E eu falo do carro porque o carro, ele é uma briga, assim, grande que a gente tem, né? E não é que a gente seja contra a existência do carro. Eu diria aqui que eu
acho que a gente tem que pensar quem é a nossa prioridade. A gente constrói as nossas casas e a gente dá mais espaço para o carro estar bem guardado do que para as nossas crianças. Exato. O espaço da garagem, para o meu carro não ficar exposto ao sol, eu elimino toda e qualquer possibilidade de natureza dentro da minha casa em razão do meu carro. É o material, E o meu né? filho? É verdade. Exato. Fica aí a pergunta para vocês pensarem. É isso. É Lembrando isso. que é gratuito, né? O mundo da Sim. criança. É. Eu acho Fábrica das importante. A Fábrica das Infâncias. Infâncias E também é aos gratuito. sábados nós temos programação cultural na Biblioteca Municipal Sim, Nelson Nelson. Fut. Então fica o convite também para você que tem crianças e que você que gosta também de literatura, ouvir uma história, participar de uma oficina na nossa biblioteca. Toda essa programação está no site da prefeitura, quero privilegiar, já que o Fred está aqui. No portal do Novo Dia a gente sempre divulga, porque eu, assim como o Marcelo, acredito sim no esporte, na educação e na cultura como um tripé. Se você tira um, pum, cai. Não adianta, não tem jeito. Eu sou dessas. E Mães de Jundiaí divulga também, né? Também divulga tudo. E é muito importante acompanhar mesmo esse processo, porque toda semana tem alguma coisa diferente e que dá para levar as crianças. É isso. Bom, gente, Marcelo, muito obrigada. Você sabe que aqui as portas estão sempre abertas para o Mães de Jundiaí, que é a novidade do Novo Dia, mais ainda. Volte sempre que achar necessidade, porque se existe mães, é porque existe criança. Sim. Graças a Deus, então, volte sempre. Adriana, então, nem se fala, porque é a primeira vez aqui, né? Isso mesmo. Mas Prazer volte. enorme. Volte sempre. Quem sabe na próxima ela não traz uma criança? Ah, Pois eu vou é. achar o máximo. Eu vou Mesmo. poder conversar olhando nos Eu olhos. acho Ai, que importantíssimo. delícia. Já É fica isso. aqui registrado. Muito obrigada, viu? De A verdade, gente que vocês... agradece. É sempre importante, né, Márcia, o espaço para a gente falar sobre isso. Porque, na verdade, para a gente mudar um comportamento, a gente precisa falar sobre ele. Não adianta a gente guardar pra gente. Eu acredito muito nisso, tá? E você compartilha com quem? Isso que você acredita. Exato. Para você saber se você vai... se você quer também fazer parte disso, desse grupo, dessas mães que pensam diferente, de uma cidade que pensa diferente, você tem que saber o que está acontecendo. É. Então, é importante esse espaço e a gente agradece a oportunidade de ter esse espaço, de dizer o que a gente está fazendo e dizer assim, não é um trabalho solitário e não é um trabalho de uma pessoa ou de uma unidade de gestão, é o trabalho de muitas pessoas juntas que querem o mesmo objetivo, que a cidade seja melhor para as crianças. Então, obrigado pelo espaço. Eu também super acredito nisso, né? A minha vida tem sido em função da defesa de que a cultura faz a diferença na vida das pessoas e das crianças, né? A minha área de pesquisa enquanto artista é a criança, desde sempre. Então, não teria como ser diferente. E a gente precisa desses espaços para a gente poder compartilhar essas ideias e ter mais gente com a gente. Obrigado. Obrigada. Redes sociais? Mas Isso aqui eu Jundiaí... esqueci, né? Como sempre, né? Eu tava só te olhando. Não, eu tô Tá ficando aprendendo. esperta. Mães de Jundiaí, no Facebook, lembrando que é só para mães de Jundiaí e região. Instagram, LinkedIn, YouTube, compartilha e comenta e dê a sua sugestão. Fala qual O tema que você o quer tema ver aqui nos próximos episódios. qual o mundo das crianças, qual espaço você gosta mais. Isso, né? qual ferramenta que está sendo hoje ofertada, você gosta mais. A gente queria muito ouvir isso de vocês. Lembrando que o Grupo Novo Dia também tem as suas plataformas. O episódio vai sempre ao ar no YouTube e também no portal. Nos acompanhe, por favor. Sem vocês, eu sempre falo isso, a gente não consegue fazer nada de podcast sem vocês. Eu queria aqui terminar dizendo o seguinte, eu tenho um privilégio e uma realidade. O meu privilégio é que eu vivo aqui nessa cidade, que tem esse know-how de ser das crianças. E eu tenho uma realidade que algumas coisas eu estou podendo ver, outras eu não vou ter tempo. Mas sorte é de vocês, que vão poder acompanhar tudo isso que está sendo plantado agora. Próximo episódio vem aí. A gente espera vocês. Um beijo. Tchau.